no flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, é gol. Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Aline, a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou passar um videozinho bem legal para vocês, falando um pouquinho sobre a história do futsal. Não sei se vocês sabem ainda, mas o futsal também é um futebol, mas é um esporte que não é de campo e é de salão. Então a gente vai lá ver, vai entender um pouquinho sobre a história, algumas curiosidades também. Vamos lá. Professor da ACM de Montevidéu, e ele foi quem formalizou as primeiras regras do futsal, do futebol de salão, que na época ele não chamou de futebol de salão, ele chamou de indoor futebol, ok? Vamos dar prosseguimento agora para a gente falar de como o futsal foi disseminado pelo mundo. O Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs, que é a Associação Cristã de Moços, promoveu um curso onde foram distribuídas as regras do futsal criadas pelo professor Seriani, ok? Então, houve um curso promovido pelo Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs, e lá eles distribuíram uma cartilha com as regras do futsal criadas pelo professor Seriani. E nesse curso havia representantes brasileiros que trouxeram essas regras para o Brasil. E como foi a origem do futsal no Brasil? Bem, tivemos aí um momento muito importante, que foi em 1936, quando Roger Grain publicou na revista de Educação Física as normas e regulamentos da prática do futebol de salão. É bom dizer aqui também que existe algumas versões que dizem que o futebol de salão começou a ser praticado no Brasil na década de 30 e não no Uruguai. Porém, a versão mais aceita é a versão que ele foi originado no Uruguai e não no Brasil. E essa publicação do Roger Grain, em 1936, foi muito importante porque ela ajudou a disseminar o futsal pelo país, pelo Brasil. Agora vamos falar das primeiras competições no Brasil. Bem, a Liga de Futebol de Salão do Departamento de Extensão da ACM foi uma instituição que organizou o campeonato aberto na cidade de São Paulo. Nesse campeonato participaram clubes recreativos e outras associações. Esse é considerado o primeiro campeonato formal de futebol de salão que aconteceu no Brasil. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar das primeiras entidades oficiais do futsal no Brasil. Vamos lá, com calma aqui. Em 1954 surge a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. A primeira entidade oficial do futsal no Brasil foi a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, em 1955, surge a Federação Paulista de Futebol de Salão. Um dos fundadores foi Habib Mahfouz, que também foi o primeiro presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão.
esse rapaz aqui é o Habib Mahfouz, fundador da Federação Paulista de Futebol de Salão e também um grande incentivador do esporte. Ele colaborou com Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes, que é considerado o autor do primeiro livro de regras do futsal editado no mundo, pessoal. Dando prosseguimento agora para falar do primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão. Bem, para falar disso, nós temos que falar que em 1958, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, fundou o Conselho Técnico de Futebol de Salão. Pessoal, a CBD era a organização brasileira que controlava todos os esportes no país, ok? Por isso, ela foi a responsável de criar o Conselho Técnico de Futebol de Salão para organizar o futebol de salão no país. Era necessário na época aperfeiçoamento das regras e unificação das regras, porque o futebol de salão era praticado de formas e com regras diferentes em estados diferentes do Brasil. Aí, em 1959, em São Paulo, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Seleções de Futebol de Salão, seleções estaduais de futebol de salão. E nesse primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão, a seleção do Rio de Janeiro foi a primeira campeã brasileira de futebol de salão. Prosseguindo aqui para falar da criação da Confederação Sul-Americana de Futsal. Isso ocorreu em 1969 em Assunção, no Paraguai. E nesse momento o Brasil estava representado e participou da fundação da Confederação Sul-Americana de Futsal. E logo depois veio a criação da primeira Federação Internacional de Futsal, que ocorreu aqui no Brasil em 1971 em São Paulo, ok? Então o Brasil foi grande protagonista do futsal em todos os momentos da história, até na criação da primeira Federação Internacional, que é a FIFUSA, né? A FIFUSA tinha esse símbolo aqui, foi fundada em 25 de julho de 1971, ok? Vamos lá para falar da fundação da Confederação Brasileira de Futsal. Veja bem, nós já tivemos a fundação da Confederação Sul-Americana, da Federação Internacional, mas ainda não tínhamos uma Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Por quê? Porque na época, como eu já falei aqui nesse vídeo, a CBD é quem controlava todos os esportes, então não permitia a criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Com o fim da CBD, em 1979, aí sim pôde ser criada a CBFS, que existe até hoje, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é quem controla o futsal no Brasil. Aécio de Borba Vasconcelos foi o primeiro presidente da CBFS, pessoal. Vamos lá. Agora falar das primeiras competições internacionais de futsal, de futebol de salão. Já em 1980, houve o Pan-Americano de Futebol de Salão no México. E adivinha, o Brasil foi o campeão. Em 1982, aí um grande marco na história, o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão organizado pela FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. E ele ocorreu aqui no Brasil também e o Brasil foi campeão. Essa foto aqui é desse primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão, onde o Brasil foi campeão, ok? Aí, 3 anos depois, em 1985, foi realizado o segundo Campeonato Mundial de Futebol de Salão na Espanha. E adivinha, de novo, o Brasil campeão. O Brasil dominando totalmente o esporte no seu início, nos seus primeiros campeonatos mundiais. 3 anos depois, em 1988, houve o terceiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão na Austrália. E aí nós tivemos o Paraguai quebrando a hegemonia brasileira, sendo campeão mundial daquele ano. Agora vamos falar de um momento marcante na história do futebol de salão, que é a migração do futebol de salão para o futsal, que é o que temos hoje. Bem, para você entender essa história, você tem que entender o seguinte: a FIFUSA, até 1989, controlava o futebol de salão, né? Era a Federação Internacional de Futebol de Salão.
a FIFA controlava um outro esporte chamado de futebol de 5, ok? A FIFA começou a articular uma fusão do futebol de salão com o futebol de 5. Como a gente vê aqui nessa manchete, havia negociações da FIFA com a FIFUSA para a fusão do futebol de salão com o futebol de 5, para a FIFA passar a controlar o futebol de salão. E daí, dessa fusão, surgiu em 1989 o futsal, que é o que temos hoje. Mas não foi uma fusão assim muito amigável. Como a gente viu aqui nessa reportagem, grande parte da FIFUSA não queria essa fusão e foi meio que um racha aí. Algumas federações nacionais aderiram, inclusive a do Brasil, que a gente vai ver agora como foi isso. Bem, agora falando aqui da primeira Copa do Mundo de Futebol FIFA, que aconteceu já em 1989. Essa Copa do Mundo aconteceu na Holanda. Essa imagem aqui que você vê nessa foto é da Copa do Mundo, né? Da final da Copa do Mundo, que aconteceu entre o Brasil e a Holanda. A CBFS, aí um grande momento histórico do futebol de salão, do futsal, aderiu ao futsal da FIFA e autorizou a participação do Brasil nessa Copa do Mundo de futsal da FIFA. Porém, o Brasil não foi representado por uma seleção nacional de fato, né? Foi a equipe do Bradesco do Rio de Janeiro que representou o Brasil nesse campeonato, ok? E o Brasil, mesmo assim, mesmo sendo representado por uma equipe nacional, foi o primeiro campeão da Copa do Mundo FIFA de futsal, vencendo a Holanda na final por 2-1. E agora aqui uma listinha dos campeões mundiais de futsal. Vamos lá. Os primeiros 3 campeonatos mundiais de futsal foram comandados pela FIFUSA e teve o Brasil ganhando 82, 85 e o Paraguai ganhando em 88. Aí já pelo controle da FIFA, em 1989, tivemos novamente o Brasil campeão. Em 1992, novamente o Brasil campeão. E em 1996, novamente o Brasil campeão. Um domínio absoluto do futsal brasileiro, do futebol de salão brasileiro em nível mundial. Essa seleção aqui da foto é a seleção de 1996, que foi quando eu comecei a acompanhar o futsal mais de perto. Uma seleção maravilhosa. Esse rapaz aqui é o Show, com pivô clássico, fantástico, fininho, um ala canhoto espetacular. Emanuel Tobias, um cracaço do futebol brasileiro. Até o surgimento aí do Falcão, ele era considerado o maior jogador da história do futsal. Manuel Tobias, podem buscar aí vídeos no YouTube, que tem muita coisa bacana sobre o Manuel Tobias. Aí, nos anos 2000, né, no ano 2000, a Espanha começa a virar pedra no sapato do Brasil em relação ao domínio do futsal mundial. Ela ganha o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de 2000 e 2004. Em 2008, tivemos a Copa do Mundo FIFA no Brasil, e a final foi entre Brasil e Espanha, e o Brasil conseguiu aí quebrar a hegemonia da Espanha neste momento. Em 2012, o Brasil novamente campeão da Copa do Mundo FIFA, e em 2016, o último campeonato, nós tivemos aí uma surpresa. Os nossos hermanos argentinos foram os campeões. Ok, pessoal? E o item número 1 das nossas 10 regras básicas do futsal é qual é o tamanho da quadra de futsal. A primeira regra do futsal que a gente vai falar aqui hoje, meu amigo e minha amiga, é o tamanho da quadra de futsal. Pois bem, em competições internacionais organizadas pela FIFA, a quadra de futsal tem um comprimento, né, de uma linha de fundo a outra, que varia entre 38 e 42 metros. Então, o comprimento da quadra de futsal em competições oficiais organizadas pela FIFA varia entre 38 e 42 metros. Já a largura da quadra de futsal em competições oficiais da FIFA varia entre 20 e 25 metros. Já em competições nacionais, aqui no Brasil, né, adultas e sub-20, o tamanho mínimo de comprimento da quadra também é de 38 metros, conforme
também é recomendação da FIFA. E a largura mínima aí tem uma variação, um pouco menor do que a largura recomendada pela FIFA, é uma largura de 18 metros. A FIFA recomenda um mínimo de 20, mas em competições nacionais, a CBFS recomenda um mínimo de 18 metros. E agora vamos falar sobre as balizas, as metas ou as traves de futsal. Qual é o tamanho das traves de futsal? Ou balizas ou metas. Bem, no futsal, a trave, a baliza ou meta tem uma altura do solo até a parte interna do travessão de 2 metros. Então, do solo até a parte interna do travessão, a distância de 2 metros. E uma largura entre as partes internas das duas traves de 3 metros. Então, 3 metros de largura entre as partes internas e 2 metros de altura na parte interna do travessão até o solo. As traves possuem um diâmetro de 8 centímetros, tanto o travessão, tanto as duas traves laterais. Então, o tamanho total de largura vai ser 3 metros e 16 centímetros, contando os 8 centímetros de cada lado, e de altura 2 metros e 8 centímetros, ok? A terceira regra de hoje é sobre as substituições no futsal e a zona de substituição no futsal. Primeiramente, meu amigo e minha amiga, as substituições no futsal são ilimitadas. Cada equipe pode fazer quantas substituições quiser. Porém, as substituições devem ser feitas de forma correta, ou seja, todas as substituições devem ser feitas na zona de substituição, que são essas duas marcações aqui, ó, na frente do banco de reservas. Ela possui 5 metros, né? É o tamanho da zona de substituição. Ela tem de um lado da quadra e do outro lado da quadra também. A distância da zona de substituição até a linha central da quadra é de 5 metros também. O tamanho da zona de substituição é de 5 metros e a distância da zona de substituição até a linha central da quadra também é de 5 metros. E as zonas de substituições ficam na frente dos bancos de reservas de cada equipe. Lembrando também que, de acordo com as novas regras do futsal, só podem permanecer em aquecimento 5 jogadores de cada vez por equipe. Se a equipe tiver mais de 5 jogadores no banco de reservas, somente 5 poderão se aquecer ao mesmo tempo. Os outros integrantes da equipe devem permanecer sentados no banco de reserva. Isso é uma atualização da regra do futsal. E uma equipe de futsal é formada por quantos jogadores, meu amigo e minha amiga? São 5 jogadores titulares formando a equipe, sendo um desses jogadores o goleiro, e nós temos até 9 atletas reservas, suplentes no banco de reserva. Essa equipe aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Ela tem 2 jogadores a menos do que poderia ter. Ela poderia ter até 14 jogadores contando os 5 titulares e os 9 reservas, mas tem somente 12 jogadores no total, ok? Então, 5 jogadores titulares, sendo um goleiro, e até 9 reservas uma equipe de futsal pode ter. E agora a nossa regra número 5, qual é a duração de uma partida oficial de futsal? Bem, nas categorias adulta, sub-20 e sub-17, o jogo de futsal dura 2 tempos de 20 minutos cronometrados, ou seja, a bola não está em jogo, o cronômetro é parado, ok? Então são 20 minutos, 2 tempos de 20 minutos cronometrados. Já para partidas sub-15 são 2 tempos de 15 minutos também cronometrados. E uma atualização da regra do futsal para 2020 é que os cronometristas agora passam a indicar o fim de um tempo de jogo, tempo ou período de jogo. Antes, o cronometrista dava o sinal e o árbitro tinha que apitar para encerrar o jogo. Agora não. Assim que o cronometrista der o sinal sonoro que o tempo se encerrou, o jogo se encerra naquele exato momento, ok? E agora a nossa regra número 6 é falar sobre as faltas do goleiro ou da goleira de futsal. Bem, pessoal,
Temos um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, atualizado com as regras já 2020 também, mais completo do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você quiser saber especificamente sobre isso, eu aconselho você a procurar esse vídeo na nossa playlist de futsal. Bem, o que nós vamos falar aqui? Que o goleiro ele pode ficar com a bola no máximo 4 segundos na sua quadra defensiva, no seu campo de defesa, né? Do centro da quadra para trás, o goleiro só pode ficar com a bola 4 segundos em qualquer situação, ok? O goleiro pode receber a bola apenas uma vez em sua quadra de defesa, ou seja, ele pode receber a bola de um companheiro da equipe, chamado recuo de bola, né? Somente uma vez se ele estiver na quadra de defesa. Se ele estiver na quadra de ataque, não tem problema, ele pode receber mais de uma vez. Em uma nova regra do futsal, atualizada agora em 2020, diz respeito ao lançamento do goleiro com as mãos, né? Um lançamento de bola do goleiro feito com as mãos, independente se a bola está em jogo ou se ele está cobrando um arremesso de meta, né? A regra diz que se o goleiro arremessar a bola com as mãos diretamente para além da linha central da quadra, ou seja, lançar a bola e ela for direto ultrapassar a linha central da quadra, sem quicar na sua quadra de defesa. Isso não seria permitido, porém, a FIFA deixou isso a critério das federações nacionais decidir se ia usar essa regra em todas as categorias. No caso do Brasil, a CBFS somente usará essa regra em categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Então, de repente, aí no seu torneio escolar, né, se for abaixo dos 15 anos, você deve utilizar essa regra. A bola não poderá ser lançada diretamente com as mãos para além da linha central da quadra, ok? Seja ela no arremesso de meta, seja com a bola em jogo. Se isso acontecer, será marcado tiro livre indireto para a equipe adversária na linha central da quadra. E a nossa regra número 7 diz respeito à expulsão no futsal, ou seja, o cartão vermelho no futsal. Se uma equipe tiver um jogador expulso, ela ficará com um jogador a menos por 2 minutos ou até sofrer um gol. Então, se sua equipe o jogador levou um cartão vermelho, essa equipe vai ficar com um jogador a menos por 2 minutos ou até sofrer um gol. Se sofrer um gol com 30 segundos após a expulsão, a equipe pode repor o seu número de jogadores. Porém, o jogador que foi expulso não pode retornar para a quadra. Ele está expulso, ele está fora desse jogo, ok? Agora, se ambas as equipes tiverem jogadores expulsos e estiverem com o mesmo número de jogadores em quadra, a equipe só será recomposta após os 2 minutos, ok? Ou seja, você não vai tirar uma vantagem da expulsão do jogador adversário se você sofrer um gol. Por mais que sofrer um gol já é uma grande desvantagem. Mas se as duas equipes estiverem com o jogador a menos, tem que esperar os 2 minutos. A regra de sofrer um gol não vale nesse caso, ok? E agora vamos falar sobre o tiro lateral no futsal, que também sofreu atualizações das suas regras agora em 2020. A cobrança do tiro lateral deve ser feita em até 4 segundos. Isso continua da mesma forma. O atleta tem 4 segundos para repor a bola em jogo. Não é permitido gol direto de tiro lateral, nem a favor nem contra. Se o atleta chutar diretamente e fizer um gol a favor, será dado tiro de meta ou arremesso de meta para a equipe adversária. Se ele fizer um gol contra, será dado escanteio, tiro de canto para a equipe adversária, ok? E além disso, o tiro lateral deve ser cobrado com os pés, a bola deve ser colocada sobre a linha da quadra, ok? Então com os pés, e a bola agora tem que ser colocada obrigatoriamente sobre a linha. O jogador que cobrar o tiro lateral pode estar com o pé em qualquer parte da quadra. Essa é a mudança mais significativa da regra. Antes, você tinha que estar com os pés fora da quadra, no máximo com parte dele sobre a linha. Agora, o jogador pode colocar o pé em qualquer parte da quadra, inclusive dentro da quadra, desde que a bola esteja sobre a linha lateral da quadra, ok, pessoal? Agora a nossa regra número 9, falando sobre o arremesso de meta no futsal. Bem, ele é executado exclusivamente pelo goleiro, ao contrário do futebol de campo, que um atleta de linha pode executar o tiro de meta. O arremesso de meta no futsal só pode ser executado pelo goleiro.
tem que ser feita usando as mãos, dentro da sua área de gol, né? Aquela área de gol que fica circundando a trave, e em até 4 segundos também. Além disso, há uma nova regra em relação ao arremesso da meta. A bola estará em jogo no momento em que é lançada ou jogada e se move claramente, não precisando a mesma sair da área de meta. Antes de 2020, a bola tinha que sair de dentro da área de meta do goleiro para entrar em jogo. Agora não mais. Se o goleiro cobrar para um companheiro de equipe que está dentro da sua área de meta, a bola já está em jogo, o jogo já está valendo, ok? E também aquela mesma regra que nós já falamos em relação ao lançamento da bola diretamente sobre a linha central da quadra nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 aqui no Brasil. Não vai valer mais. O lançamento deve ser feito na sua meia quadra de defesa, ok? E agora a regra número 10 das nossas 10 regras básicas do futsal é o escanteio ou tiro de canto no futsal. O tiro de canto ou escanteio no futsal é cobrado com a bola no quarto de círculo, que é isso aqui que a gente está vendo aqui. Isso aqui é o quarto de círculo, onde é cobrado o escanteio, o tiro de canto no futsal. Ele é cobrado obrigatoriamente com os pés e também em até 4 segundos. E, assim como no arremesso lateral agora, o jogador não precisa estar com os pés fora da quadra. Ele pode pisar dentro da quadra, como a gente está vendo aqui, para cobrar o escanteio. E vale gol direto de escanteio. Se o atleta fizer o gol direto de escanteio, vale gol legal, pessoal. Então vamos lá, pessoal, falar sobre a primeira técnica de futsal, o primeiro fundamento técnico do futsal que a gente vai falar nesse vídeo, que é a recepção ou o domínio de bola no futsal. O que é a recepção ou o domínio de bola no futsal, pessoal? É a técnica usada para receber a bola no futsal. Quando você recebe um passe, você vai receber esse passe fazendo um domínio ou uma recepção de bola, ok? A recepção de bola ou domínio no futsal pode ser feito com os pés, com a coxa, com o peito, com a cabeça ou com qualquer outra parte do corpo que a regra permita. Você não vai fazer o domínio com a mão ou com o braço, obviamente, né, pessoal? E a técnica mais recomendada de domínio de bola no futsal é a pisada, que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Você pisa na bola com a sola do pé, com a parte da frente da sola do pé, do meio do pé para frente. Essa é a forma mais correta, mais usada no futsal. Por quê, pessoal? Porque se você for dominar a bola como se costuma fazer no futebol de campo, por exemplo, com a parte interna do pé ou a parte externa do pé, a bola pode escapar. E como no futsal o espaço é curto, você tem pouco espaço, a marcação está sempre em cima, é um esporte muito dinâmico. Se você dominar a bola da mesma forma que você domina no futebol de campo, a bola pode escapar e você vai perder o domínio da bola, alguém vai roubar a bola de você, ok? Então a técnica mais utilizada para você que está começando a aprender futsal, para você que está ensinando futsal para os seus alunos, é a pisada. Sempre dominar a bola com a pisada sempre que possível, é claro, ok? E agora deixa eu falar aqui rapidinho sobre controle de bola no futsal, porque o controle de bola é diferente do domínio de bola no futsal, né? O controle de bola é quando você controla a bola sem deixar a bola cair no chão, também chamada de embaixadas ou de embaixadinhas, como nós estamos vendo aqui na imagem. Esse atleta aqui fazendo uma embaixadinha. Pode ser feito com qualquer parte do corpo, pés, coxa, cabeça ou ombro. Então, pessoal, domínio de bola é quando você recebe a bola de alguém e domina a bola. Controle de bola é quando você controla a bola sem deixar a bola cair no chão, ok? Essa é a diferença. Vamos lá. Para falarmos agora sobre a técnica de condução de bola no futsal, que é a ação de conduzir a bola pela quadra sobre o seu domínio. Quando você está com a bola sobre o seu domínio, você conduz a bola pela quadra. Essa é a condução de bola no futsal. Pode ser feita em linha reta ou com mudanças de direção, né? O chamado zigue-zague. Pode ser feita com o bico do pé, né? Você pode conduzir a bola tocando ela com o bico do pé, com a parte bem aqui da frente do pé. Com a parte lateral externa do pé, que a gente está vendo aqui, ó, com essa parte aqui lateral externa, a parte de fora do pé, não a parte de dentro. Ou de rolinho, pisando a bola, que a gente vai mostrar aqui nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma condução de bola de rolinho, pisando na bola, você vai pisando e empurrando a bola para frente ou para o lado. Também é uma técnica de condução de bola muito usada no futsal. Como eu disse, o futsal, como o espaço é pequeno, você pisar na bola é muito importante sempre para você manter
o domínio de bola. Então, essa é a dica sobre condução de bola no futsal. E agora, pessoal, falando sobre a técnica de passe no futsal. O passe é a ação de enviar a bola para um companheiro de equipe, né, para um jogador da sua equipe. Pode ser feito com o pé, com a coxa, com o peito, com o ombro, com a cabeça, né, qualquer parte do corpo permitida pela regra. Não vai fazer de mão, né, meu amigo? A técnica de passe mais utilizada, ela é feita com a lateral interna do pé, né? Essa parte aqui, ó, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Esse atleta aqui de branco, de meião branco, fazendo passe com a parte interna do pé, que é o chamado passe colocado. Então esse é o passe que dá mais precisão, por isso que é feita dessa forma. Você pode fazer com a parte externa, de biquinho, de coxa, de peito, mas o passe mais utilizado, que você deve treinar mais, é o passe colocado, que ele une precisão e a força necessária para o passe, ok? E agora vamos falar sobre o fundamento técnico drible no futsal, as técnicas de drible no futsal. Primeira coisa, o drible ele envolve outros fundamentos do futsal, como o domínio, você não tem como driblar se você não tiver com o domínio de bola. Envolve a condução de bola, você precisa saber conduzir a bola pela quadra para você poder efetuar um drible, ou controle de bola, você tem que estar com o controle da bola para você fazer um drible. Por exemplo, o lençol, o chapéuzinho, né? Aquele lance, você joga a bola por cima do adversário, é um drible que envolve o controle de bola, né? Que é o ato que você manter a bola sob o seu controle sem deixar a bola cair no chão. O drible é a ação de se desvencilhar do marcador, estando você com o domínio da bola, com a posse da bola, né? Quando você está com a posse da bola e você passa por um marcador, você efetuou um drible. As técnicas de drible devem ter mudança de direção, presta atenção nisso, né? Para você driblar alguém, você tem que ter mudança de direção, criatividade, velocidade, né? Você tem que ser mais rápido que o seu marcador, e agilidade. Você também tem que ser mais ágil do que o seu marcador. O drible é meio complexo de você falar porque é uma coisa meio nata, né? Mas é possível também você treinar e desenvolver técnicas de drible usando esses fundamentos aqui, né? Mudança de direção, criatividade, velocidade, agilidade, treinando condução de bola, controle de bola. Isso ajuda você evoluir no fundamento drible no futsal, ok, amigos? Ok, amigos e amigas, né? Tem muitas meninas que assistem aí o canal Dicas Educação Física que curtem futsal. Então, meninos e meninas. Então agora vamos falar sobre a técnica de drible no futsal, que é o rolinho, pessoal. O rolinho também é uma técnica de drible muito utilizada no futsal. A gente está vendo aqui o grande Falcão fazendo essa técnica de drible, né? Que é você pisar na bola e rolar. Ou para dar uma caneta, ou para rolar para tirar o adversário que vai dar um bote. Então o rolinho é uma técnica de drible também muito utilizada no futsal, ok? E agora vamos falar sobre finalização no futsal. Presta bem atenção nesse fundamento técnico do futsal, que é a ação de você enviar a bola em direção à meta, ao gol adversário, com a intenção de fazer o gol, né? A finalização no futsal pode ser feita com o pé, com a coxa, de cabeça, de calcanhar, ou com qualquer parte do corpo permitida pela regra. As principais técnicas de finalização no futsal são o chute de peito de pé, né? Que é chamado de peito de pé, quando você bate na bola com essa parte de cima do pé. O chute de bico é muito utilizado no futsal, o chute com o biquinho do pé, devido ao pouco espaço. Às vezes você tem que usar o recurso do bico, de dar um biquinho para conseguir fazer uma finalização. E o chute colocado, que é o chute feito com a parte interna do pé, a parte de dentro do pé. A técnica de futsal que eu mais recomendo para você, que você deve treinar bastante, é o chute chapado, que ele é uma mistura do chute de peito de pé com o chute colocado. Isso faz com que o seu chute ele tenha a força necessária e ao mesmo tempo a precisão necessária. Então, misturar o chute de peito de pé com o chute colocado, fazer um meio termo ali entre o peito de pé e a parte interna do pé, é a técnica que eu mais recomendo. Eu, particularmente, quando jogava futsal, quando eu aprendi a fazer esse chute, minha finalização no futsal melhorou bastante, pessoal. Então, eu indico muito para vocês treinarem essa técnica de chute chapado, ok? E agora vamos falar sobre a finta no futsal, a técnica de finta no futsal.
A finta também pode ser considerada um drible no futsal, um drible sem o domínio da bola, né? O chamado drible de corpo, ok, pessoal? A finta exige mudança de direção, assim como o drible, inteligência e criatividade. Normalmente os jogadores que sabem fintar são jogadores muito inteligentes. Requer também agilidade para enganar o adversário sem possuir o domínio da bola. Bem, pessoal, como eu falei, a finta é o drible de corpo, aquele drible que você dá sem tocar na bola. E nesse vídeo vamos conhecer as movimentações do sistema tático de ataque 4-0. O sistema tático de ataque 4-0 é usado por equipes de alto nível. A ideia é ter todos os 4 jogadores se movimentando de uma só vez, promovendo uma movimentação que permite muitas opções de tabelas, ocupação de espaço e oportunidades de ataque. No sistema de ataque 4-0, posiciona-se os 4 jogadores no campo defensivo, os alas, o fixo e o pivô. No sistema de ataque 4-0, ocorre uma movimentação mais dinâmica da equipe. Permite opções de tabelas, dificulta a defesa da equipe adversária devido à grande movimentação, fisicamente pode desgastar a equipe defensora, a bola se move extremamente rápido, é uma ótima opção para manter a posse da bola, facilita a ocupação de espaço, é a melhor estratégia para sair da marcação de pressão e dificulta a cobertura da equipe adversária. Porém, todos os jogadores devem entender perfeitamente o sistema, caso contrário ele não vai funcionar. E se os jogadores focarem muito na movimentação, a equipe fica previsível e pouco ofensiva. E todos os jogadores devem ser bons tecnicamente e ágeis. O sistema tático de ataque 4-0 é um sistema onde as trocas de funções são tão constantes quanto as movimentações, criando e preenchendo os espaços vazios e assim dificultando a marcação da equipe adversária. Mas não se esqueçam, a prioridade de qualquer movimentação dentro de um sistema tático não é realizar o rodízio. No jogo de futsal, quando a equipe tem a posse da bola, é executado diversas movimentações e troca de posições a partir de um sistema tático. Nesse vídeo vamos conhecer as movimentações do sistema tático de ataque 2-2. O sistema tático de ataque 2-2 trata-se de uma metodologia de jogo mais simples e por isso é o mais adotado em categorias menores, por times principiantes com pouca experiência e menos condições técnicas. Da mesma forma, ele não permite um grande leque de jogadas devido à posição dos jogadores dentro da quadra, o que deixa o ataque e a defesa vulneráveis e precisando de um apoio maior. No sistema de ataque 2-2, posiciona-se 2 jogadores na defesa, o ala e o fixo, e 2 jogadores no ataque, um ala e o pivô. O sistema tático de ataque 2-2 é eficaz contra equipes que defendem com uma linha de defesa muito baixa, facilita o aproveitamento da posse de bola e facilita em situações de 1 contra 1. Porém, existe poucas coberturas ofensivas. A perda da bola pode criar grandes dificuldades. Esse sistema também tem dificuldades contra adversário que tem a marcação mais avançada e que tenha grandes movimentações táticas. No sistema tático de ataque 2-2, existe basicamente 2 formas de movimentação, o quadrado e o redondo. Atenção, é sempre bom lembrar que o jogador que recebe a bola deve primeiro olhar a movimentação de seus companheiros,
Caso um jogador da equipe apareça desmarcado em uma posição favorável para uma jogada de ataque, uma tabela ou uma assistência para finalização ao gol, essa jogada terá prioridade. Na movimentação do padrão redondo, os jogadores estarão em movimentação constante e intensa. Esse padrão de movimentação tática exige dos atletas um ótimo preparo físico e técnico para uma boa execução. Mas não se esqueçam, a prioridade de qualquer movimentação dentro de um sistema tático não é realizar o rodízio em si, e sim abrir espaço na defesa adversária para uma infiltração, realizar um passe em tabela ou assistência ofensiva, com o objetivo de vídeo. Vamos falar especificamente de onde marcar, ou seja, das linhas defensivas do sistema defensivo do futsal. As linhas defensivas do futsal estão associadas à ideia de espaço, como se fosse uma marcação imaginária na quadra, onde os atletas se posicionam para organizar a marcação. As linhas são marcadas do ataque para a defesa. A primeira linha defensiva, ou a linha 1, está localizada na quadra defensiva do adversário, próxima à meta adversária. A chamada marcação sob pressão tem o objetivo de sufocar a saída de bola da equipe adversária. Desta forma, a marcação na primeira linha defensiva é um tipo de marcação que deixa pouco espaço para o adversário sair jogando. Esse tipo de marcação pode ser utilizada no final de um jogo em que a equipe está perdendo. A segunda linha defensiva do futsal, ou linha 2, é a marcação meia pressão. Nesse posicionamento defensivo, o goleiro tem um pouco mais de espaço para a saída de bola. Porém, assim que a bola é dominada por algum jogador adversário, a equipe avança, aumentando a pressão na marcação. A terceira linha defensiva do futsal, ou linha 3, é a marcação meia quadra, pois nesse posicionamento defensivo a equipe se posiciona no meio da quadra, deixando os adversários sem marcação em sua quadra defensiva. Porém, quando o adversário entra na quadra de ataque, sofre forte marcação. O objetivo desse posicionamento defensivo é evitar a infiltração dos jogadores e bola nas costas. A quarta linha defensiva no futsal, ou linha 4, é o tipo de posicionamento defensivo recuado, feito próximo à linha de 10 metros na quadra defensiva. Nesse sistema, a equipe espera de forma compacta dentro da sua meia quadra só a partir da zona de finalização que inicia o combate. O adversário terá bastante espaço para ficar com a bola, porém não terá espaço para infiltração ou tabelas. O objetivo desse posicionamento defensivo também é um jogo de contra-ataque. A linha defensiva no futsal, ou linha 5, é um tipo de posicionamento defensivo bastante recuado, feito praticamente na marca penal na quadra de defesa. A equipe... Muito bem, todo mundo já viu o vídeo sobre os fundamentos, a história. Agora eu vou passar alguns vídeos de alguns movimentos do futsal também, como que pode fazer, tá bom?
Bom, pessoal, ali vocês viram que eu passei alguns movimentos do futsal. O futsal é muito importante também, é bem legal de aprender, porque a gente aprende o futebol na escola e começa pelo futsal, né? E espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, e aí pode... I'ma show how the world is with me. I can show you mine. I can show how the vibe is with me. Take a bite of me. Give your best to me. I just wanna be something in your mind, something on the side. Hey, take a bite of me. Take the best of me. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live.